Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras entra em campo amanhã contra o Sport Cristal em casa, jogo que vai acontecer às 21h30, rodada 6 da fase de grupo. Palmeiras pode fechar essa fase com 18 pontos, 100% de aproveitamento se conseguir a vitória contra o Sport Cristal, galera. Mas ninguém alcança mais o Verdão. O Palmeiras já é líder geral da Libertadores. Estou trazendo aqui também para vocês o canal da UOL com massa, atualizando as últimas notícias do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Exatamente sobre o Paulinho, né? Porque a gente tem visto o torcedor falando muita coisa a respeito disso. O que a gente sabe sobre o Paulinho até aqui, Latifi? Hoje é dia 27 de maio, entendeu? Ô Massa, eu de novo fui atrás dessa história do Paulinho para entender por que ele foi preservado depois de ganhar a sequência, e a justificativa é a mesma, né? Aquela que você falou, que ele ainda sente dor na canela, e é uma cirurgia que eles não querem acelerar a recuperação. Mas é curioso, né? Porque a gente imaginou, quando o Paulinho começou a jogar, que ele teria uma crescente de minutos, né? Que ele começou jogando 10, depois 15, 20, como o Abel fez, por exemplo, com o Maurício. A gente deu esse exemplo aqui. O Maurício voltou de lesão, foi atuando um pouco, depois jogou como titular, e isso não acontece com o Paulinho. Mas o Palmeiras segue batendo na tecla de que o Paulinho, que o Palmeiras não quer estourar o Paulinho agora, que quer segurar. Eu entendo a justificativa de que ele sentiu a volta porque ficou muito tempo parado, né? Então, para você voltar ao ritmo é complicado, mas também, se você não jogar, isso nunca vai acontecer. Então fica esse cabo de guerra, né? A gente, né, os jornalistas querendo saber o que aconteceu, e o Palmeiras sempre muito fechado em relação a isso. Mas o que eu tenho é isso, Massa, que ele ainda está em fase final de recuperação, ele já está liberado para jogar, mas estão segurando ele por conta desse pequeno incômodo que ele ainda sente, né, na canela, mas oficialmente o Palmeiras não diz nada a respeito. Pois é, Danilo, nada mais, né? Só aquele sinalzinho que fica aí na cabeça, né? Agora sim. Fica esse sinalzinho. No Palmeiras também ninguém fala nada nesse momento. O Flávio já tentou, eu tentei mexer também, por enquanto ainda nada. Assim, eu achava que ele, depois de jogar contra o São Paulo, ele ia ter uma sequência maior, né? Aí ele não tem. E o clube não explica, não fala muita coisa. É difícil a gente ter uma explicação, e aí não é nem só pra gente também, né? Não é só nenhuma cobrança da imprensa em si, mas é um negócio pra torcida. A torcida também não entende, e é um jogador que foi caro, envolveu inclusive a ida de outros atletas lá para o Atlético Mineiro, e vem de uma cirurgia, eu sei que é uma cirurgia grave, grave não, né? Mas toda cirurgia é uma cirurgia que complica o atleta. O Pedro, no Flamengo, ele também tem tido ali alguns cuidados, depois de voltar com mais vezes de jogo, ele está tendo mais cuidados agora, começou no banco, inclusive, contra o Palmeiras, tem tido alguns outros jogos que ele não entra de cara, tem uma questão tática também, é verdade, mas tem também a parte física. Então, assim, eu lamento o fato de ser tão fechado ao ponto de a gente não saber, e aí parece que começa a ficar estranho. E aí, se você vai perguntar para o Abel isso na coletiva, ele vai ficar nervoso, com certeza, vai falar que não é para falar, que ele não é. Então fica essa coisa fechada, até a gente entender. O meu ponto é que, assim, o corpo humano nem sempre responde da maneira planejada, então a gente tem que ficar esperando para saber como vão ser as respostas do Paulinho, as respostas do corpo dele e do calendário que tem o futebol. Mas o fato de tudo isso não é que eu tô aqui falando que o Paulinho tá bichado, que o Paulinho tá quebrado, nada disso. Estou falando que, infelizmente, o Palmeiras podia ser mais claro nesse ponto pra gente ficar, pra gente entender, que fosse para ficar mais claro ou mais preocupado ou qualquer coisa do tipo. Mas poderia ser mais claro. Não é uma questão exclusiva só do Paulinho, né? Vários outros temas que, quando vem à tona, a gente gostaria de um pouco mais de
explicação, e isso não é exclusivo do Palmeiras. Infelizmente, a gente vive nessa era que o pessoal gosta de concentrar a informação e esconder o máximo possível. Muito bem, a lesão do Paulinho não é uma lesão hiper grave, não tem. É fratura, fratura é mais simples, né? A explicação que eu recebi, vocês já sabem, é a tal da canelite, aquela inflamação na membrana da canela que gerou a fratura por estresse, e aí não cuidou e jogou com dor, enfim, teve que fazer a cirurgia para colocar ali o osso no lugar e que tem que gerir carga. Essa é a resposta para evitar que inflame novamente e tal. Enfim, por vezes e por hora eu acho estranho. Bom, este jornalista português aí que conversou com o Júlio Gomes, ele, sei lá, deve ter tomado algum barbitúrico, alguma coisa, né? Porque eu tenho zero expectativa sobre isso. Mas, Flávio Latifi, o Mike pode deixar o Palmeiras no fim da temporada? Porque geralmente o Palmeiras renova o contrato antes da galera, né? Então, Massa, o Mike, ele tá com 32 anos, né? Então ele já é um jogador que tem uma idade mais avançada, e ano passado ele demorou para conseguir ficar saudável. Esse ano voltou a ter uma lesão na coxa no início da temporada. Então o Palmeiras avalia esses jogadores veteranos no final do ano. Foi o que aconteceu com o Marcos Rocha, com o Marcelo Lomba no ano passado, e é a situação do Mike nesse ano. Como a gente estava falando no começo do programa sobre o jogo contra o Flamengo, o Mike, na minha opinião, não fez uma boa partida, e ele está disputando uma posição complexa hoje em dia, na ala direita ali, né? Porque todo mundo. O Mike não é ponta, gente. O Mike não é um ponta direita, ele é um ala pela direita. Hoje ele disputa a posição com o Facundo e o Alan, e até estranho, né, o Abel não ter colocado nenhum dos dois no jogo contra o Flamengo. Óbvio que ele queria equilibrar mais, só que o Mike não fez uma boa partida, e o Palmeiras está levando em conta essas questões pensando no final do ano. No ano passado, rolou um papo do Mike, de um interesse do Cruzeiro no Mike, de repatriar o jogador, e se a gente parar para pensar, no mês que vem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, né? A gente estava falando da situação do Lomba na semana passada, que existe um interesse do Fluminense, que ele podia sair, e o Mike, se ele receber uma proposta para assinar um contrato, ele pode chegar no Palmeiras e falar: gente, recebi, talvez meu ciclo acabou, e ele vai embora, né? Então, eu acho que nunca esteve tão perto do Mike deixar o Palmeiras, né? Não agora pré-mundial, né? Porque o Palmeiras, a gente vai até falar sobre a situação do Aníbal no final do programa, mas no futuro, no final da temporada, eu não descarto que seja o final do ciclo do Mike no Palmeiras. Muito bem. Danilo, você na votação da enquete aqui votaria o quê? Você acha que está na hora do Mike sair ou não? Eu acho que a parte física acende o alerta. O ano passado dele já foi ruim, esse ano de novo. Eu escrevi, inclusive, no começo do ano, que o Mike era um jogador negociável, que a gente inventou esse termo no mercado da bola, né? Um jogador que poderia sair de acordo com a proposta, de acordo com o que apresentassem para o Palmeiras, e um claro sinal disso, os empresários do Mike já sabiam disso, o Mike sabia disso, e o claro sinal é que não houve no início essa conversa para renovar, e também não há no momento uma conversa como foi com o Marcos Rocha, por exemplo, que é a renovação meio que ano a ano, porque o Marcos Rocha também já está numa idade um pouco mais avançada, assim como o Mike. Eu acho que o fato de o Giai ter vingado é um ponto que pesa, e aí, como o Latifi escreveu hoje, ele passa a disputar uma posição em outro lugar, e que não é exatamente uma posição fácil. Eu tenho a tendência de imaginar que ele vai ser liberado ao fim do contrato, e eu também acho que a gente vai ter esse tipo de notícia pintando depois do Mundial. Acho que até o Mundial o Palmeiras vai segurar ao máximo esse tipo de coisa, e depois vai ter essas notícias aí de jogadores saindo, uns saindo por fim de contrato, outros possivelmente negociados. Como eu já disse mais de uma vez aqui,
Eu tenho a impressão, tenho o feeling, tenho o bafafá, tenho a fofoquinha de corredores que o Rios vai ser negociado, não tem nada confirmado, não tem proposta, mas eu acho que depois do Mundial a gente pode ver mais 2 ou 3 jogadores do Palmeiras ou saindo imediatamente ou então tendo a sua saída definida para dezembro. Ô Massa, só para completar, e tem outra questão que é importante, e a gente falou já na live, hoje eu publiquei no UOL, o Garcia, que é lateral da base, lateral direito, tem 23 anos, e o Palmeiras está muito satisfeito com o que ele fez em Portugal, jogou a última temporada como titular lá em Portugal, terra do Abel Ferreira, jogou no Nacional da Ilha da Madeira, onde nasceu o CR7, e ele se destacou bastante pela ofensividade, e hoje jogando na direita, para fazer o que ele faz, pode ser uma opção interessante. Então, se o Palmeiras tem um jogador sob contrato muito mais jovem que poderia ocupar esse espaço, e o Marcos Rocha, na comparação com o Mike no ano passado e esse ano, tem sido mais importante, vai ficar sobrando nessa história, né? Então, pode, na minha opinião, pode ser um problema para ele, completando isso que o Danilo falou. Eu vou nessa aqui também do fui pescar, ó, Marcos Rocha, pela idade, e o Mike, porque não tem sequência e tal. Eu traria o Gilberto para cima e traria de volta o Garcia, ficaria com Giai, Gilberto e Garcia, GGG. Seria o trio GG, né? Trio GGG da lateral direita do Palmeiras, certo? Bom, do futebol recebeu agora há pouco, né? A informação de que o Boca Juniors estaria interessado no Aníbal Moreno. Vocês sabem o que houve com o Aníbal Moreno? Por que ele não foi para o jogo contra o Flamengo? Não consegui descobrir, fui atrás, porque, na minha opinião, essa matéria que saiu na Argentina no Tic Sports de que o Boca quer o Aníbal poderia ter sim uma relação com esses problemas particulares, né? A gente sabe como é o futebol, às vezes um jogador está enfrentando problemas, quer voltar para a cidade natal, mas o que eu ouvi é que não existe a menor chance do Aníbal ser negociado, principalmente pré-mundial, isso não vai existir. E essa temporada é importante para o Aníbal, né? Porque no ano passado o segundo semestre dele foi fraco, mas acho que o meio-campo do Palmeiras em 2025 é um dos setores com menos problema, porque o Abel tem conseguido alternar tanto o 5 e o 8, né? O Aníbal, o Evangelista, o M. Martinez, eles estão conseguindo alternar muito bem e o Aníbal está sendo utilizado, ganhando importância. Então é muito difícil que o Aníbal saia. E o Boca também tá em crise, né? Foi eliminado de tudo que estava disputando lá na Argentina. Então, eu ouvi de gente do Palmeiras, pode ser que estão vazando essas informações como para dar uma justificativa para a torcida, porque para tirar o Aníbal daqui é bem difícil e é uma história já antiga. Há uns 6 meses atrás, o Tic Sports também tinha publicado, na época que o Aníbal estava voando no Palmeiras, e aí me falaram, não existe a menor chance. E isso segue até agora. Lembrando que os times argentinos têm essa dificuldade com as cifras, né, praticadas. Então, é muito difícil imaginar que o Boca vem aqui e pague 50 milhões de reais para tirar o Aníbal do Palmeiras. Tá dito, né, Lavieri? Tem mais o que dizer, né? Não tem mais o que dizer. Inclusive, esses tempos eu fiz uma reportagem da diferença Boca e River para os nossos clubes daqui no aspecto financeiro. Eles estariam ali num ranking, para ter uma ideia, né? A gente faz um ranking de patrocínio, o Boca e o River estariam ali em 10º e 11º, atrás de várias equipes médias aqui do Brasil, porque a gente tem que lembrar que Boca e River são os 2 maiores times da Argentina, são os 2 times que mais têm influência em toda a América Latina, não só na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, qualquer lugar que você vai, tem muita gente que fala de Boca e River, porque o campeonato argentino é o mais assistido, até mais assistido do que o nosso, a gente até cresceu um pouco, mas o campeonato argentino é muito assistido nos outros países aqui da América do Sul e até mesmo na Europa. Boca e River, eles têm uma marca na Europa forte, e mesmo assim eles estão muito atrás, então é muito difícil imaginar, a não ser que o Palmeiras fizesse
algum acordo, sei lá, envolvendo outro jogador, eu não sei, mas eu não consigo imaginar uma composição nesse momento, muito menos antes do Mundial. Vamos ficar de olho para saber se o Aníbal volta para essa partida de agora de amanhã contra o Sporting Cristal. E tô vendo que a gente está quase encerrando aqui, eu só quero deixar um recado, viu, Massini? Tem muita gente falando que o Palmeiras não ganha do Flamengo há 8 anos, que não ganha não sei o que do Brasileirão. Não sei se vocês topariam ficar mais 8 anos sem ganhar para ganhar mais 2 finais contra o Flamengo, não? O que vocês acham? Pô, tá fácil essa, hein? Pessoal, eu tô começando, né? eu tenho que parar de ler chat, cara. Ô Danilo, cara. E assim, eu tenho certeza absoluta que qualquer flamenguista trocaria esse tabu pelo Montevidéu, entendeu? Então, deixa eles com tabu que nas finais que importam o Palmeiras representa. Ô Massa, já sei que a gente já tá no final e eu queria trazer um dado curioso, imagino que vocês já se depararam com ele. E aproveitando que o jogo de amanhã é de Libertadores, e para o torcedor do Palmeiras que tá chateado, eu vou trazer um dado bem legal para vocês. Se o Palmeiras vencer amanhã, ele vai igualar o número total de jogos do Corinthians na história da Libertadores. Ou seja, o que o Palmeiras tem de vitória, o Corinthians tem de jogo. Para vocês terem uma noção do tamanho desse time na competição. O Palmeiras tem 247 partidas e 141 triunfos. O Corinthians tem 142 jogos e 70 vitórias. Também, mas aí a turma da ervilha biônica vai achar que é normal. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!